Esta é a Coreia do Norte, oficialmente a República Popular Democrática da Coreia, uma das nações mais isoladas e autocráticas do mundo. Governada pela dinastia da família Kim desde sua fundação após a Segunda Guerra Mundial, o regime é construído sobre a ideologia Juche, enfatizando a autossuficiência e a lealdade absoluta ao líder. Kim Il-sung estabeleceu a dominância da família, que foi ainda mais solidificada sob seu filho Kim Jong-il, e agora continua com Kim Jong-un. A dissidência não é tolerada e o líder supremo detém poder irrestrito. Apesar da grave escassez de alimentos, punições severas a dissidentes e relatos de abusos dos direitos humanos por desertores, o regime permanece incontestável. O Ocidente espera há tempos que a Coreia do Norte se liberte das influências chinesa e russa e abrace a democracia como a Coreia do Sul. Contudo, isso nunca pareceu estar perto de ser possível. Porque nunca houve um levante, mudança de regime ou golpe bem-sucedido lá? Quando foi a última vez que você ouviu sobre uma tentativa de golpe contra a dinastia Kim? Primeiro, trata-se de estratégia. De qualquer forma, a Coreia do Norte é, em muitos aspectos, notável. A família Kim dominou o país por mais de 70 anos, apesar de inúmeras fomes e falhas de liderança. Para que os cidadãos sofram internamente, sem rebeliões ou golpes bem-sucedidos, é necessário um sistema político que incentive a lealdade acima de tudo. Em um golpe típico, uma facção do exército marcha sobre a capital ou outros edifícios governamentais vitais e exige que os líderes se afastem ou sejam removidos à força. Golpes de Estado são normalmente liderados por generais descontentes, apoiados por membros do governo, governos estrangeiros e, por vezes, pela população. Por exemplo, em golpes recentes, como no Mali, em 2020, ou em Burkina Faso, em 2022, o presidente foi preso por soldados sob ordens de um coronel ou general militar de alta patente. E os cidadãos que se sentiam prejudicados pelas falhas políticas desses governos apoiaram moralmente os eventos. Então por que essa fórmula não pode funcionar na Coreia do Norte? Bom, primeiramente a família Kim, especialmente nas últimas décadas, purgou agressivamente as elites políticas do país para evitar um golpe. Quando a classe política e os líderes militares sentem que estão sendo enfraquecidos ou que o líder supremo precisa ser substituído, o risco de um golpe se torna muito real. No entanto, se a elite norte-coreana for sistematicamente executada ou encarcerada periodicamente, isso praticamente solucionaria esse problema na maioria dos casos. Por exemplo, em fevereiro de 2023, quando a Coreia do Norte comemorou o 75º aniversário da fundação do Exército Popular da Coreia, eles exibiram seus ICBMs no desfile militar como sempre fazem, enquanto os membros mais altos da hierarquia militar e política assistiam. Especialistas em Coreia notaram algo diferente. O gabinete político do país, o mais alto no regime comunista, estava sem alguns membros-chave que deveriam estar presentes. Isso porque, nas semanas anteriores, Kim Jong-un teria substituído 5 dos 12 oficiais do secretariado do partido e 7 dos 17 membros do gabinete político. Kim Jong-un, como um jovem líder em um país que valoriza os mais velhos, tem sido mais vulnerável do que seu pai e avô foram em certos períodos. Seus primeiros anos foram especialmente perigosos, e foi quando sua autoridade mais era questionada. Ele era inexperiente, o que o tornava suscetível a traições das elites já estabelecidas. Então seu pai agiu como qualquer ditador faz para consolidar o poder. Ele substituiu quase 80% do burô político em 2010 antes de sua morte, o que permitiu que seu filho assumisse sem oposição. Quando Kim Jong-un assumiu, ele substituiu 42% do burô político na conferência do partido e mais 13% em 2013, enquanto rumores de conspirações familiares aumentaram sua paranoia. Em 2012, o vice-ministro do exército Kim Chol foi executado por, entre aspas, beber e farrear durante o período oficial de luto após a morte de Kim Jong-il. O chefe de gabinete da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, que ajudou a treinar Kim Jong-un para suceder seu pai, foi executado por supostamente discordar da política econômica. Em 2017, o meio-irmão de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, que em um momento foi considerado o herdeiro aparente do trono, foi assassinado.
Ele estava exilado na China após defender a reforma política, que, claro, não foi aceita. Ele foi morto após ser exposto a um agente nervoso no aeroporto de Kuala Lumpur. Até mesmo seu tio, incrivelmente poderoso, Jiang Song Taek, o regente enquanto Kim era muito jovem para governar, foi executado. O fato ocorreu em dezembro de 2013, quando Jung tinha 67 anos, após supostamente tentar destronar seu sobrinho. Mas pode ter sido apenas mais uma medida de segurança adotada pelo novo jovem líder. Estes são alguns dos vários exemplos de expurgos na Coreia do Norte. Eles não apenas permitem que o líder supremo se livre de opositores, garantindo seu controle incontestável do governo, mas também desencorajam possíveis golpes que possam estar se formando sob a superfície. A brutalidade dos expurgos é crucial para a segurança e poder da família Kim, mas ainda há tentativas de derrubá-los. Na verdade, houve algumas vezes em que os organizadores de golpes na Coreia do Norte chegaram bem perto de destronar a dinastia Kim. O mais famoso desses ocorreu bem no início do cenário pós-guerra. Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte e líder supremo de maior longevidade, enfrentou grandes oposições e pressões de facções pró-chinesas e pró-soviéticas dentro do país, incluindo os coreanos soviéticos, um grupo de coreanos étnicos que retornaram à Coreia pós-guerra após nascerem ou serem criados na Rússia, muitos dos quais lutaram no Exército Vermelho, assim como ele. A facção soviética estava fortemente ligada à estrutura do Partido Comunista da Coreia do Norte nos primórdios do desenvolvimento de Pyongyang após a Segunda Guerra Mundial. O outro grupo-chave nesta tentativa de golpe foi a facção Yan'an, composta por exilados coreanos pró-chineses que se juntaram ao Partido Comunista da China. Muitos deles lutaram no exército chinês, sendo bastante fiéis a Mao Zedong. Todos eles eventualmente se uniram ao Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Mas em meados dos anos 50, havia grupos significativos de coreanos na política com laços mais próximos à política, cultura e principalmente ao militar de países vizinhos do que com o seu próprio. Kim sabia que tinha que se livrar dessas facções para consolidar o poder. Infelizmente para ele, ao mesmo tempo a União Soviética estava passando pela desestalinização e seu líder Nikita Khrushchev redefinia a política soviética, especialmente quanto aos cultos de personalidade. Kim foi convocado para Moscou por 6 semanas no verão de 1956 por Khrushchev, para informá-lo que suas ações não seriam permitidas e que ele deveria se alinhar. Líderes soviéticos e chineses planejaram atacar Kim em seu retorno às reuniões governamentais, criticando-o por criar um culto à personalidade e degradar os princípios leninistas. Basicamente por ser um ditador como Stalin. Isso parecia uma chance real de mudar o curso da história da Coreia do Norte ali mesmo. Mas quando a reunião finalmente aconteceu, os leais à Coreia do Norte, muitos dos quais estavam tacitamente envolvidos na trama, se voltaram contra a oposição e tomaram o lado de Kim Il-sung e denunciaram as críticas. Além do medo de punição, as facções eram vistas como estrangeiros e agentes externos, enquanto Kim era considerado um verdadeiro coreano. Para a maioria dos membros do partido, um líder coreano brutal era melhor que um fiel à China ou Rússia. Então, o que aconteceu em seguida? Você adivinhou, mais expurgos. Muitos membros de ambas as facções fugiram para a China e a União Soviética, escapando dos expurgos. Apesar do incentivo da China e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para Kim não realizar expurgos, ele ignorou. Até 1959, mais de 25% da Assembleia Popular havia sido expurgada. No final dos anos 60, todos os membros das duas facções foram expulsos ou executados, consolidando completamente o poder de Kim. Relatos de uma tentativa legítima de golpe só ressurgiram na década de 90. Sem surpresa, isso ocorreu por volta da morte de Kim Il-sung em 1994. Durante essa era, a Coreia do Norte enfrentou escassez de alimentos e fome, levando a tumultos, abandono de trabalhos e agressões a oficiais de distribuição de alimentos. Mais de 1 milhão de pessoas morreram, e a queda da União Soviética fez a Coreia do Norte perder seu maior parceiro comercial. A China não conseguiu resolver o problema porque preencheu apenas uma pequena parte da lacuna existente. Nesse período, as condições para a rebelião estavam sendo atendidas e muitas revoltas ocorriam em várias regiões. O 7º Corpo do Exército Popular da Coreia do Norte
sediado em Hamhung, planejou seu próprio golpe. Mais de 30 altos funcionários rebelaram-se durante as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, buscando reforma. Eles notificaram a comunidade internacional de que precisavam de apoio. No entanto, todos os membros da trama foram presos antes mesmo da Agência Internacional de Energia Atômica chegar lá. Os Estados Unidos pressionavam a Coreia do Norte a permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica investigasse locais nucleares secretos. A Coreia do Norte sentiu que a Agência Internacional de Energia Atômica violava sua soberania e agia como vassalo dos Estados Unidos. O ceticismo indicava que informantes tentando contatar a Agência Internacional de Energia Atômica eram eliminados devido às medidas de segurança reforçadas durante sua visita. Em 1994, a Coreia do Norte se retirou do Tratado de Não Proliferação Nuclear, impedindo a entrada da organização, vista como um fantoche dos Estados Unidos em suas fronteiras. Em 1993, quando o plano da Agência Internacional de Energia Atômica foi interrompido, outra unidade militar organizou uma revolta menor em Sinuiju, mas foram derrotados e também executados. Enquanto isso, tumultos ocorriam entre os trabalhadores famintos dessas províncias. 10 oficiais militares foram executados por planejar assassinar Kim Jong-il por volta de 1995. Informações essas difíceis de confirmar devido a relatos conflitantes e negações constantes dos Kings sobre qualquer dissidência desse tipo. Isso fala dos esforços militares simultâneos para conduzir um golpe, frequentemente sem comunicação entre os ramos. As condições eram péssimas e a confiança no sistema hipercentralizado estava baixíssima. A trama do 6º Corpo do Exército em Chongjin foi provavelmente a maior tentativa de golpe durante essa era de instabilidade, ocorrida em 1995. O grupo estava chateado com a decisão de Pyongyang de não enviar alimentos para a província de Hamgyong durante a fome. O plano era supostamente assumir o controle dos centros de comunicação, portos, algumas instalações de lançamento de mísseis e a universidade em Chongjin. Então, eles convocariam o 7º Corpo da Costa de Hamgyong para se unirem e marcharem rumo a Pyongyang, a fim de prender as elites políticas e tomar o controle dos centros de poder do país. Mais importante, se controlassem as instalações de mísseis da região, poderiam usar isso para fazer exigências. Mais uma vez, a segurança do Estado, ciente previamente, invadiu a instalação de Chongjin, prendendo todos os envolvidos antes do início. Relatórios sugerem que o chefe do 6º Corpo, Kim Yong-chun, foi ao Departamento de Segurança do Estado e delatou seu próprio corpo. Há relatos de soldados norte-coreanos treinados na Academia Militar Frunze, na União Soviética, que participaram de tentativas de golpe após serem convocados de volta após a morte de Kim Il-sung. 30 a 40 oficiais militares teriam supostamente planejado voltar seus tanques contra Kim Jong-il durante um desfile militar em 1992, e alguns sugeriram que eles também podem ter se envolvido em uma tentativa de golpe do 6º Corpo, embora isso nunca tenha sido confirmado. Alguns especialistas acreditam que o golpe falhou porque Kim Jong-il já planejava expurgá-los, pois eles estavam tirando grandes cortes do lucrativo comércio na fronteira chinesa. Considerando que alguns bons soldados morreram de fome nesse período, é provável que uma rebelião legítima tenha ocorrido por frustração. Mas os conspiradores foram presos antes de obterem a vantagem necessária. Quase 400 oficiais foram executados, presos ou desapareceram por causa disso. Uma grande unidade do exército deles foi totalmente expurgada durante a mais extrema crise econômica e política que o país já viu. Isso indica que a tentativa de golpe provavelmente era legítima e a punição foi condizente. Apesar dos acontecimentos, isso mostra as chances mínimas de um golpe ser bem-sucedido dar certo. A natureza centralizada das estruturas de poder da Coreia do Norte sempre permite que Pyongyang detecte rapidamente qualquer tentativa de golpe antes que se concretize. E claro, os expurgos que seguem geralmente significam que todos os atores anti-Estado são mortos, impossibilitando golpes posteriores, pois toda a oposição está morta ou em campos de trabalho rural. Paralelamente, os oficiais de alta patente interessados em golpes sempre foram incomuns, pois as elites no topo da política e da hierarquia militar estão tão repletas de dinheiro e luxo que não desejam alterar o status quo.
Esses seguidores, elevados da massa faminta, devem tudo a Kim e sabem muito bem que se Kim cair, eles também cairão. Isso os torna mais leais à dinastia Kim e menos propensos a apoiar qualquer tentativa de golpe. Soldados e oficiais de baixa patente geralmente são designados para regiões distantes, em vez de suas cidades natais. Assim, eles têm menos apego emocional ao local e colegas de trabalho, o que ajuda a evitar a formação de golpes. Embora esse tipo de liderança brutal e supressão da oposição esteja sempre presente em ditaduras, a família Kim é quase única em quanto tempo conseguiu aplicar efetivamente esse modelo de controle e poder centralizado na era moderna. É raro ver uma dinastia tão longeva governando com autoridade absoluta. E a intervenção externa? Há inúmeros exemplos dos Estados Unidos derrubando governos de outros países, especialmente quando não atendem aos seus interesses. Porque os Estados Unidos ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte não podem organizar um golpe e eliminar a dinastia Kim através de suas próprias operações secretas, nas quais eles são especializados. A principal razão do fracasso de potências estrangeiras em mudar o regime na Coreia do Norte é que eles são mais poderosos do que se imagina. Claro que os expurgos são centrais nessa realidade, mas vai além disso. O primeiro problema é que rebeliões de cidadãos comuns são improváveis devido à regra das 3 gerações, onde não apenas você, mas também 3 gerações de sua família são enviados para a prisão por seu mau comportamento. Sua tentativa fracassada de rebelião se tornaria uma maldição da família. O segundo problema é que as táticas usuais da CIA para fomentar golpes ou rebeliões não funcionam na Coreia do Norte. O manual de fornecer apoio a grupos de oposição política, ajudar a organizar protestos e fomentar a raiva entre os cidadãos financiando grupos como ONGs pró-democracia para desestabilizar o país é impossível, porque a Coreia do Norte é muito isolada para isso. Eles não têm entrada. Sim, eles conseguiram fazer isso em estados pós-soviéticos como Armênia, Geórgia ou Ucrânia, mas isso se deveu muito à nova liberdade de informação nesses países e ao novo nível de acesso, bem menos disponível na era soviética. Os, entre aspas, programas de assistência à democracia dos Estados Unidos não têm como plantar as sementes da revolução política devido ao isolamento extremo do reino eremita, mesmo na era da informação atual, o que é notável. A fronteira da Coreia do Norte permanece totalmente fechada, e a noção de que grupos pró-democracia poderiam entrar e causar impacto é absurda, especialmente com o controle firme de Kim Jong-un sobre o país atualmente. Já vimos a rapidez com que ele lida com qualquer mídia sul-coreana que entra no país. Além do isolamento, a Coreia do Norte é de fato uma potência militar perigosa. Muitos sabem sobre seu arsenal nuclear, talvez exagerado, mas ainda assim a forma mais importante de dissuasão nas relações internacionais. Sob o comando de Kim Jong-un, os lançamentos de mísseis aumentaram 10 vezes em comparação com a era de seu pai. O líder Kim, mais jovem, conhece sua vantagem. Se o governo norte-coreano descobrisse uma conspiração ocidental para derrubar Kim Jong-un, representando uma ameaça à sobrevivência da dinastia Kim e à Coreia do Norte como conhecem, o que os impediria de lançar um míssil nuclear contra Seul ou Washington DC se suspeitassem do envolvimento americano. Pensando assim, o risco não compensa. Pode parecer improvável, mas não sabemos até onde a dinastia Kim iria para manter o poder. Além das armas nucleares, acredita-se que a Coreia do Norte possua uma das maiores forças de artilharia do mundo. Suas forças convencionais também são enormes. Eles têm o 4º maior exército do mundo, com um suposto 1.200.000 militares. Acredita-se que eles possuem armas químicas, biológicas e um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Apesar das sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, eles seguem construindo e testando mísseis balísticos. Em jogos de poder, a Coreia do Norte é o azarão imprevisível e implacável. Sendo um país extremamente pobre, sem outro suporte na política internacional, além da postura militar, não pode haver uma operação explícita de mudança de regime por potências estrangeiras. Seul e a Coreia do Sul são vulneráveis demais para adotar tal plano. A artilharia ao redor de Pyongyang e na fronteira coreana apontada para Seul poderia destruí-la em horas.
Com os recentes eventos envolvendo Putin, Kim e o apoio histórico do Partido Comunista Chinês, um ataque ou mudança de regime na Coreia do Norte pode soar cada vez mais como uma ofensiva do Ocidente contra essa aliança de potências orientais. Estes são os novos perigos da paisagem multipolar. Até o momento, a única solução aparenta ser um declínio natural da dinastia Kim. Apesar do colapso do reinado da família ser previsto há tempos, sinais de rachaduras e esvaziamento do controle de Kim parecem estar acontecendo. A Carnegie Endowment for International Peace publicou um relatório em 2024 sobre o potencial para este cenário. Os problemas econômicos da Coreia do Norte atingiram novos baixos, pois gastam até 30% do produto interno bruto em defesa, apesar da crônica escassez de alimentos. Os métodos de doutrinação e o medo incutido nos cidadãos por campos de trabalho forçado e execuções estão perdendo um pouco de seu fervor. A cultura inabalável de lealdade já não é mais a mesma. Além disso, a incerteza sobre a quarta geração da dinastia, com Kim Jong-un supostamente treinando sua filha Kim Joo-ae como sucessora, é aparentemente uma grande questão doméstica. Geralmente, uma luta pela sucessão é sempre uma grande preocupação quando surge. Se esses relatórios são indicativos da situação no local, em Pyongyang ou não, é difícil saber. Mas está claro que a nova paisagem geopolítica criou novas dinâmicas em toda a política internacional para todos, incluindo a Coreia do Norte. Mas só o tempo dirá se é o suficiente para quebrar a dinastia Kim de uma vez por todas.